Olá para você que está aí do outro lado da tela. Bem-vindos à nossa penúltima revisão de biologia. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos da ecologia. Sim, ecologia, essa linda, maravilhosa que rodeia a gente. Pelo menos aqui onde eu moro, né? Minha casa é num condomínio que fica bem perto da mata, é bem gostoso aqui. Então, hoje nós vamos falar de questões que falam justamente sobre ecologia, sociedade, ambiente, ecologia, ambiente, agroecologia, antropoceno, ciclos biogeoquímicos. Se você nunca estudou sobre isso e tem curiosidade, se prepara que daqui a uns dias, passando esse processo de prova, né, que agora eu estou estudando dessa maneira, eu vou trazer conteúdos bem legais, bem divertidos sobre o dia a dia, como se coloca no nosso dia a dia, para vocês irem descobrir. Mas, por enquanto, se você quer descobrir sobre essa questão de fundamentos da ecologia, fica de olho nesse vídeo, já dá um like, já se inscreve nesse canal e bora lá. Então, primeira pergunta, as comunidades ecológicas são fundamentais para o funcionamento das relações que nós temos. E dentro dessas relações, a gente tem relação de parasitismo, competição, comensalismo, enfim, a gente vai ver nessa questão um pouquinho mais sobre esse tipo de relação. Podemos ver mais quando uma espécie se beneficia da interação e menos quando a espécie é prevê outra. Essa interação é como uma permuta, entra com o produto, a pessoa entra com o serviço e acontece com outros. Então, vamos ver qual dessas opções que contenha e o sinal positivo, tá? Com um sinal positivo, que é quando uma espécie se beneficia da interação, tá? Então, vamos ver logo sim quando uma espécie se beneficia, tá? Um indivíduo, ele está caçando e ele vai atrás da sua presa. Quando duas espécies, elas estão ali dividindo uma... não, aí é zero, tá? E o comensalismo... O amencialismo, então, é uma relação ecológica em que apenas um organismo é beneficiado, tá? Mas o outro, ele não sofre nenhum. Tem um sinal positivinho lá. Por exemplo, quando os peixinhos ficam do ladinho dos tubarões, tá? Eles ficam aqui. E tudo que o tubarão come, os restos, mutualismo. O mutualismo é uma relação ecológica que ocorre entre espécies diferentes e que se beneficia todos, onde todo mundo uma interação neutra, né? Uma relação harmônica, que chama, que nós temos a relação. E no caso da predação, uma que se beneficia, né? É o caso do tigre e caçando. É uma relação ecológica em que apenas uma espécie se beneficiando. Ele está pedindo para você colocar onde pelo menos é positivo, ou seja, aqui, tirando o comentário, né? Neutra é que nenhum dos dois não tem benefício. Então, os três, na verdade, nenhum deles é neutro, os positivos. Competição não é e competição não. Parasitismo, a letra A, onde pelo menos um dos indivíduos em cada relação, e positivo ali. Temerarai é um bosque de marcação recapitula de Poço das Antas, no Rio Matriz, um conjunto de árvores, tá? Samambaias e eventualmente que acuíca fragmentos, mas não na matriz entre eles, de indivíduos em trânsito. Em cada piada, uma vez que as recapturas predominantemente um fragmento, e ocorre um movimento de indivíduos entre essas populações. Fala sobre o conceito ecológico justamente fala que ela reside, né, residente nos fragmentos, né, onde tem raras capturas, né, e esses fragmentos, para continuar analisando esses vídeos entre essas populações. Então, essas são, que em resumo, para ficar bem certinho para vocês, meta ou em um conjunto de subpopulações de uma mesma espécie, que é o caso ligadas, né, que essa espécie não está ligada entre si, mas ela possui diversos processos em comum com o se mover de uma população para outra, que é o que está acontecendo aqui, tá? Nos ecossistemas e unidades, as quais são fundamentais para maneiras harmônicas ou desarmônicas, tá? Quando a gente fala dos ecossistemas e desarmônicos. Abaixo são exemplos de algumas interações, tá? Que cresce naturalmente em solos ácidos,
Gallium pumilum é limitado a solos mais calcários. Cultivadas separadamente, as plantas podiam crescer tanto em solo sínium como em solo calcário de um local de pulis apenas. G. Ercínio crescia satisfatoriamente em solo ácido e tinha em solo calcário. Então, quando elas eram cultivadas separadas, elas podiam crescer tanto quanto no solo. Porém, se elas eram apenas G em solo ácido, então, solo ácido somente em solo calcário, tá? Competição, eu acredito. É uma planta do sudoeste da Ásia, de grandes dimensões, até 1 metro de diâmetro, e seu caule e a sua raiz são muito planta, sobre a qual a Rafflesia é uma planta que ela mas o seu caule e a sua raiz no interior. E essa Rafflesia, ela se instala, a Rafflesia fica no fila, não tem clorofila, não apresenta grandes raízes e somente sua flor surge à superfície na época da que é um tipo de, não seria parasitismo, desarmônico e harmônico. A acácia, utilizados pelas formigas, como locais. Além disso, as plantas possuem cordas nectários que atraem as formigas. Essas, por sua vez, de plantas competidoras, e elas evitam a ação bem harmônica onde então, então agora ele pede para assinalar a alternativa que vai identificar a relação correta entre as espécies. Então, a gente viu na primeira, existe uma competição. Seria uma competição interespecífica, tá? Onde são plantinhas que elas não conseguem, se separadas, elas dão os dois, mas se elas estão juntas, uma não deixa a outra sobreviver, ou no ácido, ou no calcário, né? A segunda é a Rafflesia, onde a Rafflesia é o parasita, parasita a plantinha ali, né? E o terceiro ocorre uma relação de mutualismo, onde a acácia, que possui espinhos, faz uma relação de mutualismo com as formigas, onde essas formigas, elas ajudam a que essas espécies não sejam, tá? Então, com uma pequena correção, tá? Duas. É a competição interespecífica, tá? E a segunda não era mutualismo, era a formiga com a planta, elas realizam uma protocooperação, tá? E a segunda opção era parasitismo, sim, tá bom? É uma correção, sim. O crescimento da população mundial trouxe consigo uma variedade de problemas ambientais por meio do uso do fogo, de combustíveis fósseis e da fissão nuclear. Tudo isso impacta o estado de conservação dos solos, dos ecossistemas e da atmosfera. Alternativa e a fisiologia dos organismos determina as respectivas necessidades e permite tolerar certas variações nas condições físico-químicas do ambiente. Sim, essa é a teoria do Nietzsche, tá? Onde a fisiologia dos organismos, ela vai ajudar a determinar as necessidades de cada indivíduo, tá? De cada nicho. Quando a gente fala de nicho, é que nem quando a gente vai definir o nicho que você vai trabalhar, o nicho que da, da, do seu cliente, do seu chefe, entendeu? Metapopulações integrais não podem ser estáveis quando as respectivas subpopulações individuais não o são. Podem sim, tá? Mas elas são. O entendimento dos fundamentos ecológicos é prescindível à solução dos problemas ambientais enfrentados atualmente. Prescindível, não, ele é né? O estudo da dinâmica de populações não se relaciona com o estudo de plantas invasoras. Sim, se aplica sim, tá? A gente precisa saber dessas relações harmônicas, desarmônicas, interespecíficas e intraespecíficas, tá? A conservação das espécies remanescentes ainda hoje não possui importância para os especialistas. Hoje em dia, tem muito mais importância até do que antes, tá? De acordo com a Lei número 9.014,
Lei 14.119, comecei pelo 9, de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a PNPSA. Nós podemos citar como sendo alguns de seus objetivos: valorizar econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos, assegurar a transparência das informações relativas à prestação de serviços ambientais, permitindo a participação da sociedade, incentivar a criação de um mercado de serviços ambientais, fomentar o desenvolvimento sustentável. Quais dessas afirmativas estão corretas? Todas. Então, essa lei, ela traz o que você que os objetivos dessa lei são valorizar econômica, social e culturalmente todos os serviços ecossistêmicos, assegurar a transparência das informações relativas à prestação de serviços ambientais, que vai permitir a participação de sociedade, incentivar a criação de um mercado de serviços ambientais e ainda vai fomentar vai alimentar esse desenvolvimento sustentável, tá? Vamos lá para uma tabelinha bem bacana agora. No contexto atual, entender os processos ambientais, ele é crucial para qualquer atividade produtiva. No entanto, é importante que, além dos aspectos bióticos ou abióticos, as questões de gestão econômica dos empreendimentos passem a incorporar os custos ambientais em seus procedimentos financeiros. Na tabela a seguir, são apresentados dados sobre a população dos custos operacionais, tá? Produção dos custos operacionais e ambientais de 3 empresas. Uma empresa de areia, outra de pedreira e outra de carvão. Uma de porte pequeno, de areia, que o custo operacional mensal é de $2.270. A pedreira, o custo ambiental mensal dela é de 800. Produção mensal média, 2.000. Custo operacional por tonelada, 1,14, e o custo ambiental por tonelada, 0,40. A pedreira tem médio porte, produz o custo operacional de 23.300, o custo ambiental mensal de 2.700, produção mensal de 2.065 e o custo ambiental por tonelada, 0,31. Carvão, grande porte, 663.600 é o custo mensal médio, operacional médio, perdão. O custo ambiental mensal médio é de 30.500. Produção mensal média, 13,21. E custo ambiental por tonelada, 0,10. Com base nas informações acima, o que a gente pode concluir? Que a razão entre o custo ambiental e o custo operacional é gradativa em função da produção? Não. Que o custo ambiental das empresas de grande porte é o maior de todos? Custo ambiental das, das empresas de grande porte é o maior de todos. Não. A razão entre o custo ambiental e o custo operacional, ela é maior em empresas de pequeno porte. Sim, a razão entre o custo ambiental e o custo ambiental e o custo operacional, ela é maior em pequeno. A produção média. A preservação do meio ambiente refere-se ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ambientais. Então, a preservação do meio ambiente, ela vai ajudar, ela vai se referir ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ambientais. Nesse contexto, a reciclagem adequada de resíduos orgânicos sólidos da agricultura é extremamente importante, pois evita a contaminação ambiental com esses resíduos, além de produzir adubos de excelente qualidade. Marque a alternativa correta sobre o nome da técnica considerada mais adequada para a reciclagem de resíduos. O nome
da técnica mais adequada para a reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos na agricultura. A gente sabe que é a compostagem, que a gente até realiza na nossa casa também, né? E reciclagem agroecológica, não. Manutenção agroecológica não tem a ver. Produção do biocarvão, não, tá? Então, é a compostagem mesmo. Processo de eutrofização antropogênica, ele tem ocorrido intensamente na costa do estado do Rio de Janeiro. A Lagoa de Araruama é um exemplo desse tipo de problema. A eutrofização antropogênica, ela está associada basicamente, quando fala, não é, quando a gente fala de eutrofização, a gente fala de enriquecimento, tá? É quando envolve as plantinhas. Então, empobrecimento, a gente já descarta todas as que falam do empobrecimento. Então, vamos ver. Letra C. Enriquecimento das águas por nutrientes, como fosfatos, e a redução de dióxido de carbono disponível para anaeróbios. Redução, não. E enriquecimento das águas por nutrientes, como nitratos, e geralmente a redução de oxigênio disponível para os seres vivos em função do aumento da quantidade de bactérias aeróbias decompositoras. Então, ocorre uma diminuição do oxigênio e aí sim uma redução do dióxido, um aumento do dióxido de carbono, tá? Então, é isso que acontece no processo de eutrofização antropogênica, tá? O gás oxigênio, ele é fundamental para a respiração da maioria dos seres no planeta. Os peixes, por exemplo, eles vão utilizar o oxigênio que forma o gás carbônico? Não. Está dissolvido aonde? Na água. Sim, os peixes, eles estão na água, eles vão usar o oxigênio dissolvido na água. Ele se origina na respiração? Não. Ele compõe a molécula da água? Não. Mas aqui no caso, ele está pedindo o exemplo do peixe, tá? É liberado pelos decompositores? Não. A camada de ozônio, ela é responsável pela filtração dos raios ultravioleta que chegam ao planeta Terra. Não fosse o ozônio, o ciclo ao qual ele pertence provavelmente seria ignorado. A gente viu em ciências, né, quando falava lá numa das perguntas sobre a contaminação da camada de ozônio. Nesse caso, o vilão mais famoso é o CFC. O ozônio pertence ao ciclo biogeoquímico do oxigênio, tá? A gente tem o ciclo do carbono, do nitrogênio, do enxofre, do fósforo, mas o ozônio, ele pertence ao ciclo biogeoquímico do oxigênio, tá? É por isso que ele é tão lembrado também, além porque ele está lá na camada de ozônio como um dos responsáveis ali, presente ali na camada de ozônio também, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu bastante coisa aqui de agroecologia, economia, sociedade, ciclos, fundamentos. Vamos dar mais uma revisada geral antes da prova, tá? Trouxe bastante questões, são questões densas, tá? E vou trazer mais disso no futuro, tá? A gente vai estudar isso dessa maneira, que é o objetivo desse canal no futuro também, é trazer a ecologia, a biologia de uma forma que dentro do cotidiano, tá? E a ecologia, ela está dentro, tá? Então, é isso, qualquer querendo adquirir mais material a cargo de conhecimento, ou para estudar para concurso, ou para provas, enfim, me chame aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, que eu passo todas as informações, os links para entrar, adquirir material teórico, as apostilas, enfim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.